A paz do Senhor, pastora Naira, é um Paz. prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Esta Uma honra, manhã, sim, é uma honra estar com para você. mim também. Tive o prazer de conhecer a senhora, o ministério abençoado através da Laura, que me marcou em um dos posts que você fez dias atrás. E a nossa amada Paula, intercessora do ministério, entrou em contato com você. Eu fiquei surpresa com a simplicidade, com o amor, com a gentileza. Uma pessoa realmente de Deus, que a gente sente das ministrações, e eu tenho sido grandemente abençoada por Deus. Eu Amém. glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Amém. Então, seja bem-vinda. Antes de orar a Deus para pedir que Ele venha continuar dando direção deste encontro, qual Ele preparou para nós, eu quero dizer que eu tinha em meu coração que estivéssemos falando sobre o início de um novo tempo na presença do nosso Deus e Pai. E hoje Amém. eu entendi mais uma revelação dos altos céus, que não pode ter início de um novo tempo sem Páscoa. Então, hoje gostaria muito do profundo do coração, juntamente com você e todos aqueles a quem o Senhor está trazendo aqui, entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, como nós vivemos a Páscoa nesses dias. Amém? Amém. Estaremos orando a Deus nesse momento. E logo em seguida eu quero deixar assim você com a liberdade de trazer este fogo que ardeu em meu coração hoje pela manhã, enquanto eu ouvia você falando sobre a Páscoa. Amém? Amém. Amém. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, na tua presença, eu te louvo, eu te agradeço pela vida da tua filha que aqui está juntamente conosco. Pai, eu te glorifico por esta oportunidade e peço que o teu Espírito Santo, neste momento, vá ao encontro de todos aqueles a quem o Senhor queira alcançar com esta palavra nesta noite. Papai querido, em nome de Jesus, venha tomar em tuas mãos, neste momento, cada palavra, meu Deus, cada sentimento, cada emoção, que sejamos tocados e despertados, ó Pai, para viver o início de um novo tempo em nossas vidas. Que nós venhamos compreender, papai querido, nesta noite, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. No nome de Jesus, assim eu peço e agradeço, crendo na tua resposta. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, pastora, um dos assuntos que são muitos assuntos que eu amo falar, mas quando eu falo de Páscoa, as pessoas pensam numa celebração simplesmente, se bem que hoje marcou um novo tempo mundial, É porque hoje verdade. às 9 horas da manhã do Brasil foi celebrada uma Páscoa com líderes de todas as nações ao mesmo tempo, a partir de Jerusalém. Isso é um cumprimento profético. Eram árabes, eram judeus, eram cristãos, todos celebrando a Páscoa. É só entrar no perfil da Ana Paula Valadão ou do Paul Wickable, e você vai ver que coisa linda, né? Ou no site deles para mostrar como foi a Páscoa. Eu digo que falar de Páscoa é falar do plano perfeito de Deus, porque é o grande plano de resgate. Foi numa Páscoa que Jesus cumpriu o que já estava determinado desde a fundação do mundo. Então, quando a gente para pensar, a gente pensa na ansiedade, uma ansiedade boa, e não é a ansiedade que a gente trata em assuntos quando a gente fala de emocional, não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade boa que Deus Pai aguardava por esse momento para finalmente nós sermos resgatados, redimidos, restaurados. Foi muita coisa que aconteceu, ressuscitados em Cristo Jesus. Enfim, tudo isso aconteceu. O que não aconteceu em 4.000 anos, aconteceu num único dia. Então, esse dia tem que ser celebrado. Ele é celebrado no céu, ele é celebrado na terra. Quando a gente abre Apocalipse capítulo 5, é celebrado no céu. Quando a gente fala do Cântico de Moisés, que é cantado lá em Apocalipse,
É porque é celebrado no céu o Cordeiro. E o Cordeiro, por que que fala de Cordeiro? Fala de Páscoa. E o que é Páscoa? Aí a gente volta sempre no assunto salvação. Então, quando me falam assim, ah, você ama celebrar as festas, eu falo, não, eu amo celebrar Jesus. Quando eu celebro Páscoa, eu estou celebrando Jesus. Eu também celebrava com um pouquinho de culpa, eu sempre tinha aquela coisa, mas... E um dia eu também comecei a refletir sobre isso. Ok, Natal, Páscoa, mas o que mesmo? Por que que eu estou celebrando? E muitas pessoas, até mesmo aqui conosco, pessoas que não conseguem entender este sentido, né? O que que eu estou celebrando? O que é realmente a Páscoa? Infelizmente, até no meio cristão, existe esta cultura, né? Eu vou fazer porque está todo mundo fazendo, mas não ter a consciência, né, na celebração da Páscoa. O que não pode é misturar as coisas, porque nós temos um inimigo, como está escrito em João 10, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele veio para roubar é o entendimento. Ele veio cegar o entendimento das pessoas. A partir do momento que as pessoas pensam em Páscoa, em coelho e chocolate, qual é o problema de você ser... Quem roubou o sentido da Páscoa foi o inimigo. Agora, a verdadeira Páscoa, nós precisamos celebrar sem religiosidade, simplesmente fazendo, lembrando o que Jesus fez, fazendo, delegando ou transferindo para a próxima geração o que é verdadeiramente a Páscoa, que é isso que durante a cerimônia de Páscoa numa casa de judeus, ela é feita justamente as crianças perguntando, como eu estava explicando anteriormente, as crianças perguntando por que essa noite é diferente e os pais explicando por que essa noite é diferente. Eu não estou propondo ninguém celebrar com a cerimônia judaica, isso não, isso seria religiosidade. Se eu te falar, olha, você pega um prato, uma queará, eu vou usar até os termos. Você faz um harô, você te compra uma matzá, você, enfim, você faz, coloca todos os elementos. Não estou falando isso. Não estou falando para você se judaizar. Eu estou falando que eles fazem, e graças a Deus que eles fazem, porque chegou até nós o verdadeiro sentido da Páscoa. Eles sentido. E cada elemento, como eu expliquei numa outra live que está saindo agora, porque deu 24 horas, mas a gente já baixou, vai para o meu canal, já tem 4 partes de Páscoa lá no meu canal no YouTube. É Naira Pedrini, Naira com Y no YouTube. Você tem o meu canal, lá tem 4 aulas sobre Páscoa. Essa eu considero a 5ª, né? E é enriquecedor, é verdadeiramente então, uma bênção. A sua pergunta, vamos entrar na sua pergunta, ou seja, aquilo que você propôs para cá, porque nós já falamos de tantos aspectos de Páscoa, mas você falou sobre um novo tempo. Páscoa é uma marcação mesmo. Deus determinou para Moisés e disse assim, tanto que até hoje no calendário lá em Israel, existe o calendário normal, que é o do ano letivo e que eles obedecem. Mas o calendário religioso, o primeiro mês é a Páscoa. Então, por quê? Deus queria chamar a atenção, porque como não tinha o Espírito Santo para ajudar as pessoas a entenderem, Deus queria chamar a atenção que aquele dia seria um dia tão diferente que mudaria até o calendário. E mudou, porque a partir de 2000 anos atrás da Páscoa, nós temos uma contagem antes e depois de Cristo. Então mudou, literalmente mudou. E quando a gente olha para a Bíblia, foi uma das aulas que eu dei, toda Páscoa teve um impacto de mudança de tempo. Seja fosse a Páscoa em Êxodo, ou a Páscoa no deserto, ou a Páscoa de Josué, tudo isso eu falei porque está disponível e eu já expliquei. Ou a Páscoa de Esdras, que foi a Páscoa do Avivamento, até chegar à Páscoa de Jesus, que é onde foi o cumprimento, todas elas foi uma mudança de tempo. Então, eu tenho certeza que essa Páscoa marca uma mudança de tempo. Que mudança de tempo é essa? O mundo... Você sabe quando foi a oração de João, capítulo 17? A oração intercessória de Jesus, quando ele disse para que todos sejam um? Foi na Páscoa. Foi na Páscoa. É só você acompanhar. Quando você chega em João, capítulo 13, quando Jesus entra no cenáculo, lava os pés.
Em João 14, 15 e 16, Jesus está lá ensinando sobre o Espírito Santo, falando que ele iria para o Pai, chamando eles de amigo. Olha só, ele muda a nomenclatura, foi na Páscoa. Ele falou, já não vos chamo de servos, eu chamo de amigos, nem mais de discípulos, de amigos. Isso é porque é amigo de aliança. Ele ia entrar numa aliança de sangue. E aí, quando você chega em João capítulo 17, ele fala em João capítulo 16, ele fala, ele dá uma mensagem de fé para a gente. Ele diz assim, olha, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me deixar. Então, ele tem uma conversa longa, por isso que eu falo, a cerimônia de Páscoa ela é longa. De João capítulo 13 até João capítulo 16, é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Sim. Você chega em João capítulo 17, ele interrompe tudo e ele começa a fazer a oração mais linda registrada na Bíblia. Nós temos muitas orações lindas registradas na Bíblia. A oração de Ana, a oração, enfim, a oração de Salomão é fenomenal. Nós temos muitas orações bonitas registradas na Bíblia, mas nenhuma oração é tão bonita quanto João capítulo 17. É verdade. Porque em João capítulo 17, além dele dar o segredo da Páscoa, ele fala, olha, eu estou indo para a cruz para que vocês sejam um, para que haja reconciliação, para que vocês sejam um entre vocês, para que vocês sejam um conosco, para que o mundo nos veja Deus em vocês. Então, era uma marcação de tempo. Olha, a partir até hoje, o mundo via a carnalidade, os defeitos de vocês. Vocês vão continuar humanos, com defeitos, com falhas, mas a partir de hoje é uma nova marcação na vida de vocês. Então, foi uma mudança de tempo e João 17 fala disso. Agora, quando você chega já em João capítulo 18, 19, aí quando eu vou chegar em esse novo tempo em João capítulo 20. Eu gostaria que todo mundo abrisse, mas antes de abrir João capítulo 20, eu quero que vocês guardem isso. A gente vai para João capítulo 20, mas você vai comigo para Êxodo. E eu gostaria que você fosse comigo para Êxodo. Sim. Eu e o meu óculos, sem óculos não. Êxodo 6. Glórias a Deus. Glória. Era uma mudança de tempo naquela geração. Eles eram escravos, eles seriam livres. Eles andariam, a partir daquele momento, a partir da Páscoa, eles conheceriam literalmente o que é a presença de Deus. Eles conheceriam a presença de Deus em vários níveis. Conheceriam a presença de Deus como proteção, porque ele se manifestou como uma coluna de nuvem de fogo que ia adiante para mostrar o caminho. Então, ele se manifesta como a direção. Ele tinha dito, olha, nós temos um encontro lá no Monte Sinai, né? No Monte Horebe, como você quiser chamar. Uhum. Mas até lá, até o encontro, e depois do encontro também, eu quero que vocês tenham uma experiência diferente, vocês vão ter um GPS divino, né? Então, ele já estava anunciando como nós precisamos viver. Nós precisamos ser guiados não por nossas emoções, mas pelo Espírito de Deus. Então, marcou um novo tempo. Agora, guiados por Deus. Uma promessa, mas até mesmo para a promessa, nós precisamos que Ele nos leve até lá, senão a gente não chega. Ele mostrou que, a partir da Páscoa, eles conheceriam um nível de não só de direção, mas de proteção sobrenatural. Aquela coluna de nuvem de fogo, ela não só ela protegia do calor, ela protegia do frio, do deserto, mas ela protegia e detinha também o inimigo. Tanto que quando o faraó ele foi com todo o exército, não foi só o Mar Vermelho, está escrito que aquela coluna de nuvem de fogo, onde estava o Senhor, que era um Senhor, foi para a retaguarda também. Ele não estava só na dianteira, ele estava na retaguarda. Então foi uma mudança de tempo completa, proteção sobrenatural, direção sobrenatural, provisão sobrenatural. Foi a partir da Páscoa que eles começaram a ter maná. Até antes eles mesmos providenciaram lá no Egito o cordeiro, eles mesmos providenciaram o pão. A partir da Páscoa, eles precisaram de uma proteção e de uma provisão sobrenatural. E esse é o tempo que a gente está vivendo. Nós precisamos
tá, para enfrentar o coronavírus. A gente precisa de uma proteção sobrenatural para a gente chegar a esse avivamento que Deus está apontando. Nós precisamos dessa direção sobrenatural. Nós precisamos dessa provisão sobrenatural para os ministérios, como eu tenho feito lives com os missionários. Cada missionário precisa, nesse momento, de uma provisão sobrenatural. Cada igreja precisa. E os pastores missionários, nesse momento, acabam ficando um pouquinho isolados, né, pastora? Sozinhos, né? Porque com esta diversidade de lives, né? Os pastores se sentem como, eu estou clamando, mas cadê o meu rebanho, né? Existem muitos pastores que estão solitários neste momento de Páscoa, né? De celebrar a vida. Você falou sobre eu ter respondido, você tem visto, eu tenho estado em muitas lives, é cansativo, você sabe disso, porque eu tenho estado durante o dia, durante a noite, de madrugada, mas eu vejo essa necessidade de eu estar junto, não só do povo, mas de estar junto com os pastores. Eu tenho dado uma atenção especial aos pastores que são vozes solitárias, porque ser pastor como você na Europa, que vive um momento de frieza espiritual, não é fácil ser, é tão difícil ser pastor na Europa quanto ser pastor no Oriente Médio. São problemas, só são problemas diferentes, só isso. Então, por isso que eu tenho aberto um espaço muito grande nas minhas lives. Ontem foi com o pastor Mário Freitas, mas desde o início dessa quarentena eu tenho aberto um espaço muito grande para pastores que estão solitários no campo missionário. Então, e se nós precisamos dessa provisão sobrenatural, como igreja, como família, os missionários, pastores missionários precisam até mais do que a gente, porque é uma questão de cultura na Europa, e aí fecha mesmo, aí fecha toda a provisão. Eu sei como é que funciona, eu fui muitas vezes pregar na França, eu sei como que funciona o coração, ainda é a cultura da esmola, não é a cultura de oferta, né? Então, eu pensei como funciona as dificuldades da Europa. Mas, como eu estava falando, a marcação de tempo era também uma proposta de um encontro, e um encontro que transformaria, porque eles conheciam Deus de ouvir falar antes da Páscoa. Eles conheciam Deus primeiro através dos seus pais, que diziam que eles eram um povo que tinham promessa, que eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Depois eles conheceram um Deus que prometeu salvação, resgate através de Moisés, mas eles iam ter que ter uma experiência pessoal. E essa experiência pessoal começou na Páscoa com a proteção, até o nome a gente perdeu, né? Porque em inglês está mais próximo do que em hebraico. Em hebraico é Pessar, que significa saltar. Passover também significa a mesma coisa. Chegou até nós já perdendo um pouquinho porque tem a palavra Easter em Passover. Então, a que se aproxima mais não é Easter, a que se aproxima mais é Passover, que é justamente a Páscoa, que vem da tradução Pessar, que é saltar, ou seja, há uma proteção tão sobrenatural que a calamidade pula a tua casa. Foi o que aconteceu em Êxodo, capítulo 12. Então, só que ali, nesse encontro que essas pessoas teriam na Páscoa, seria um novo tempo individual. As pessoas seriam transformadas. E eu fico imaginando na casa de Bezalel. Quem foi Bezalel? Quem é novo convertido, que não conhece? Depois você leia Êxodo 30, Êxodo 31. Bezalel, porque se eu falar de Moisés, de Josué, eles são mais conhecidos, mas eu quero falar de um desconhecido mesmo. Bezalel, ele foi um artista de Deus. Ainda que muitos não conheçam, o nome dele é muito, muito forte, é sombra de Deus, a sombra de Deus sobre ele. E Bezalel teve uma função primordial. Mas aonde estava toda essa arte de Bezalel? Está escrito que ele recebeu de Deus uma habilidade para trabalhar com tecido e com todo tipo de material. Fosse ouro, bronze, madeira, todo tipo de material.
Ele recebeu uma habilidade sobrenatural para entender de bordado, de costura, de escultura, de tudo, absolutamente tudo. E foi para esse tempo que Deus queria a habilidade que ele mesmo deu. Foi Deus que deu. E Deus queria a habilidade dele à tona. Agora, Bezalel trabalhava com isso no Egito? Não. Bezalel trabalhava ou na lavoura, irrigando as lavouras do Egito, ou fazendo tijolos. Então, o potencial de Bezalel estava soterrado. E eu tenho certeza que foi na Páscoa. Como é que, de repente, Bezalel aparece, depois que Moisés sobe no monte, Bezalel aparece com todas essas habilidades do nada? Será que ele fazia um tijolo diferente dos outros? Será que ele regava, irrigava as plantações diferentes dos outros? Não. Foi um ressurgimento, um renascimento, foi um autoconhecimento que surgiu na Páscoa de Bezalel. Ele entendeu, gente, eu fui chamado para essa hora, eu tenho habilidades. Eu, no meu tempo vago, eu fazia algumas coisinhas com madeira, aqui em casa. No meu tempo vago, eu fazia algumas coisas com tecido. Mas eu acho que chegou um tempo novo na minha vida. Chegou um tempo para grandes coisas de Deus na minha vida. Por isso, meu querido, eu quero dizer que você, todos nós, não tem ninguém que não tenha talentos soterrados. Deus colocou nessa geração profética homens e mulheres que ele mesmo deu talentos preciosos. Só que a aflição, a angústia, que é o que nós vamos ler em Êxodo capítulo 6, o excesso de tristeza, o excesso de tragédias na nossa vida, fez com que todos esses talentos e todos esses sonhos fossem soterrados. Mas eu digo que eu quero profetizar sobre a sua vida, que o tempo de Páscoa seja um tempo novo na tua vida, que você se redescubra, que você, se você está com dificuldade, fala, Deus, me ajuda a ver o que o Senhor colocou em mim e que eu mesmo não estou enxergando, porque eu sei que eu não nasci para nada nessa geração, eu nasci porque eu tenho um talento, seja para escrever, para cantar, para cozinhar, seja o que for para fazer. Eu estava pregando nesse período série Páscoa e Dorcas, ela apresentou para Deus uma agulha e uma linha. E ela revolucionou a cidade dela. Não importa qual seja a tua habilidade, mas eu digo que a tua habilidade vai revolucionar a tua vida particular e vai impactar o reino, porque você foi chamado para o reino. Então, Sim. Muitas pessoas têm esta tendência, né, pastora, de observar isso, que uma ou duas lives atrás eu estava falando sobre isso, que supervalorizamos o outro, né? E às vezes nos sentimos até mesmo envergonhados de oferecer o pouco ou pequeno que temos. E o talento, ele precisa ser trabalhado, né? A gente precisa entender que tem um tempo determinado e que tem um valor tudo aquilo que a gente tem, que é dado por Deus. O talento, por vezes, ele está tão soterrado que é a tua fraqueza. Presta atenção no que eu estou falando. A minha fraqueza era falar em público. A minha fraqueza, a minha timidez, e eu tenho aqui, eu estou vendo aqui, eu tenho minha cunhada, eu tenho pessoas aqui que me conhecem desse tempo de timidez extrema. A minha timidez era ponto de mais de 2 pessoas para mim ser multidão. Então, cuidado que o teu talento, ele foi tão soterrado pela vida que pode ser justamente aquilo que você considera fraqueza. Tanto que quando eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus, de que Deus me usaria falando, eu não duvidei dela, eu duvidei de mim. Não, eu não ri dela, eu ri de mim. Eu ri no meu interior. E eu falei, poxa, Deus. Como Sarai, pastora. Mas eu falei, literalmente, falei, Deus, tem jeito não. Eu acredito, eu respeito essa mulher de Deus, mas eu estou duvidando de mim, não estou duvidando dela, não estou duvidando do Senhor, estou duvidando de mim. Não tem jeito. Agora é tarde demais. Talvez se o Senhor tivesse falado comigo isso antes das tragédias, talvez isso tivesse funcionado. Mas agora, essa palavra chegou tarde demais. Enquanto eu estava pensando isso, essa mulher tão cheia de Deus,
ela falou uma palavra. Ela falou assim, você está duvidando. Você está rindo por dentro como sabe. Ela falou assim, mas eu digo para você que Deus vai te dar um sinal. E ali Deus liberou uma palavra que foi um sinal. E o sinal literalmente se cumpriu. Mas mesmo com o sinal, eu não duvidei de Deus. Eu comecei a me preparar. Mas eu continuei duvidando de mim. Para você ver o nível de destruição que a gente vive. Em que a nossa fraqueza é justamente aonde Deus quer nos usar. É a força. Porque ele confunde, ele permite que essas coisas aconteçam para que a glória seja dele. Porque qualquer um que conheça a Naira de anos atrás vai dizer, eu tive um reencontro com amigos que não me viam, o que me viu mais recente foi 37 anos atrás. O impacto deles foi, peraí, você entrava muda e saía calada. Como adolescente, eu era a adolescente mais tímida da face da terra. Então, é por aí. Mas voltando aqui à transformação, que Páscoa é um tempo de transformação, Deus tinha uma mensagem na Páscoa para eles. E essa mensagem está em Êxodo 6, no versículo 9. Deus mandou que Moisés falasse, esse é um novo tempo, tempo de salvação, tempo de restituição, tempo de resgate. Aí Moisés encontrou uma dificuldade. Olha o que está escrito. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Falou. O que ele falou? Gente, é tempo de sair do Egito, é um tempo novo. Resumindo tudo, é um tempo novo. Mas olha como é que estava o povo. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Eles não escutaram Moisés. Eu gosto mais da tradução, eu peguei uma tradução, mas eu gosto mais da outra tradução, tanto na Amplified, Bíblia Viva, e outras traduções. Eu acho que na King James também está escrito, eles não escutaram Moisés por causa do desânimo do coração. Gente, cuidado com o desânimo, principalmente nessa quarentena. Cuidado, porque Deus está falando e você está tão desanimado que você não está ouvindo. Deus não ia deixar de cumprir por causa do desânimo do povo. Mas o povo deixou de curtir, deixou de ansiar por algo que ia acontecer. Eles não escutaram a palavra de Moisés, que era a palavra de Deus. Atenção, gente, é um novo tempo. Atenção, gente, algo novo vai acontecer. Eles não conseguiram ouvir essa palavra por causa da ânsia ou desânimo. Vou usar a tradução mais próxima a nós. Eles não ouviram por causa da aflição que eles estavam vivendo. O desânimo que entrou era tão grande que eles não conseguiram, Deus dizer, é um novo tempo sobre a vida de vocês. Por isso que eu pedi para vocês irem primeiro para Êxodo 6, antes de ir para João 20, que foi o início que eu pedi para vocês abrirem João 20. Mas abre lá em João 20. Glórias a Deus. Vai glorificando porque Deus está nos ensinando. Glória a Jesus. João 20. E é maravilhoso, pastora, porque neste período, a maioria das pessoas com quem eu tenho falado estão com a atenção em quê? A Páscoa está aqui às portas, mas a preocupação está no Covid-19, na economia. A atenção, o foco está completamente desviado, né? Totalmente. Eu tenho falado, desculpa, eu não tinha aberto, porque eu estava lendo os comentários. Sim. Porque às vezes aparece alguma dúvida, por isso que eu estava lendo. Em João capítulo 20, ainda era Páscoa. Lembra que eu expliquei? Eu digo lembra porque aqui tem gente que está me acompanhando nessa maratona de Páscoa. Então, aqui, levanta a mão aí quem já me ouviu falar mais de uma vez sobre Páscoa. Em cada live eu estou falando um momento diferente da Páscoa. Então, eu expliquei que a Páscoa começou em Êxodo capítulo 12. É só você pegar qualquer estudo que você pega, qualquer Bíblia de estudo, você vai encontrar isso. Qualquer lugar que você for, ou até mesmo a história, você vai ver que a Páscoa dos judeus dura 7 dias, estipulado por Deus mesmo, que eu disse que eu sonho na nossa igreja, a gente já faz há muitos anos 3 dias. Eu falei assim, não, nós vamos começar a 7 dias, né? E então, foi estipulado por Deus
A primeira Páscoa começou em Êxodo capítulo 12, o momento que eles mataram o cordeiro, aplicaram o sangue, cantaram dentro de casa. Eu já falei sobre tudo isso em outras lives. Como eu disse, elas estão disponíveis, só para não ser repetitiva e ir para o novo, né? E quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, esse já é o 7º dia. Está escrito lá, está escrito na Bíblia, que esse é o 7º dia. E no 7º dia ainda é Páscoa. Então, a Páscoa começa no Egito e a Páscoa, ela termina, o último dia da Páscoa é com um outro extraordinário. O primeiro extraordinário foi proteção e o último extraordinário da Páscoa continua sendo proteção, mas a abertura de um caminho onde não havia caminho. Então, presta atenção nisso, sabe? Deus vai abrir um caminho na economia onde não há. Deus vai abrir um caminho, sabe, para cura, para deter esse vírus de uma forma sobrenatural, usando a ciência. Deus é soberano, Deus usa o que Ele quer. Se Ele quiser usar a ciência, Ele usa. Se Ele quiser usar o sobrenatural, Ele usa. Se Ele quiser potencializar e usar os dois, ciência mais o sobrenatural, Ele usa. É como quando a gente fala da abertura do Mar Vermelho, tem cientistas que falam, não, é porque é o momento da maré baixa. Tá bom, então Deus potencializou a maré baixa, porque uma maré baixa não dura a noite toda. Eu morei muitos anos em frente ao mar e eu moro ainda. Então a gente sabe que ela dura horas, mas não o tempo que foi necessário para 3 milhões de pessoas atravessarem o Mar Vermelho, que foi a noite toda. E nem terra seca, como está escrito ali na Bíblia. E também tinha que ser muita coincidência da maré baixa ter sido justo na hora que o povo que chegam os egípcios e aí pronto, chegou a maré baixa. Gente, é coincidência. Tá bom, então Deus usou a ciência, potencializou o que Ele mesmo, foi Ele que estabeleceu a ordem do mundo. Mas o importante é você saber isso, que a Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos começou na última ceia, que eu falei ontem nessa live com o pastor da Espanha. Estou falando na Páscoa com a Europa, hein? Então, sim, mas é muito, muito importante porque tantos cristãos não entendem esse valor e até mesmo o significado, pastora. Aqui no nosso canal existem muitas pessoas que são novos convertidos. Então, o que é a Páscoa? O que é o Natal? O que é isso? Então, são informações, às vezes, muito até mesmo elementares, mas necessárias, mesmo que se repitam, são enriquecedoras, porque nem todos conhecem, né? E não tem o quê? A disponibilidade ou até mesmo a condição de ir procurar por si só estas informações. E é diferente quando sabemos que estamos recebendo um alimento de alguém que pegou e teve experiência, né? Porque encontramos tantas informações, mas quando nós conseguimos nos alimentarmos de alguém que se alimentou e tem alimento suficiente para alimentar outras vidas, é completamente diferente, né? Do que pegar informações, talvez aqui e ali sem um nexo, né? Muitas pessoas aqui têm falado sobre o coelhinho da Páscoa. Então, é enriquecedor essa forma como você está fazendo este percurso, né? De onde começou, onde nós estamos, né? E como viver esse momento. Assim, e eu ouso dizer, pastora, que mesmo no meio cristão existe uma grande ignorância, até Sim. mesmo em relação à Páscoa. Existe uma falta de conhecimento até mesmo a nível de liderança, porque não consegue, a Bíblia é um todo. Então, não consegue conectar os tempos e ver que havia e que há uma grande revelação em toda festa. Vamos começar depois a falar de Pentecoste, depois falar de Tabernáculo. Toda festa, a revelação central é Jesus. Esquece religiosidade. Eu nunca vou te ensinar a fazer ritual de nada. Eu vou te falar de Jesus, só de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esquece isso de... Aí acusa, não, a igreja se judaizando. Onde é que eu estou mandando você fazer alguma coisa que pertence à cultura judaica? Eu estou te falando Bíblia. Estou te falando Bíblia. Agora, os judeus, eles celebram com muito temor e tremor a Páscoa, que começou hoje, e hoje foi fenomenal, como eu disse.
líderes do mundo todo, ceando, árabes e judeus juntos. É só ver lá, como eu disse no princípio, no canal, ali tem todos os endereços estão no Instagram da Ana Paula Valadão, mas é só você ver o sobrenatural que aconteceu. Mas continuando, Jesus começa a Páscoa de 2000 anos atrás, que é a grande Páscoa, quando tudo se cumpriria, ali quando ele entra para celebrar na casa de João Marcos, de Maria, no cenáculo. Começou ali a Páscoa. Na verdade, a Páscoa, esse é o ponto inicial. Depois do cenáculo, a gente vai... Agora você entrou no cenáculo comigo de novo, mas ainda é Páscoa. Ele ressuscitou. Pensa comigo, são 7 dias. Ele morreu e ele entregou sua vida e ele ressuscitou no terceiro. Eu estou falando só de 3 dias depois. Ele voltou onde tudo iniciou, no cenáculo. O que é que ele foi fazer no cenáculo? Um novo tempo. Eu peguei essa passagem porque você disse que você gostaria que a gente falasse de um novo tempo. Poderia pegar outros aspectos. Sim. Ele foi no cenáculo porque os discípulos não estavam entendendo que aquele era um tempo novo na vida deles, na vida emocional, eu vou falar o porquê, na vida espiritual e na vida familiar, em todos os aspectos. Então, e o ministério deles. Então, vamos lá. O que Jesus foi fazer ali no cenáculo? A primeira coisa que ele entra, e você encontra aqui, eu pedi para você abrir, eu não vou ficar lendo, porque o Instagram vai fechar a gente, né? Eu nem sei que horas são. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Dá, mas mais ou menos 20 minutos. 20 minutos. Mas se eu ficar lendo... sim, estão pedindo para compartilhar a live. Se eu ficar lendo, eu vou citar, assim como eu espero que você leia Êxodo 12, Êxodo 6, que nós lemos, textos que eu citei, leia depois. Eu espero que você leia João capítulo 20 inteiro. Jesus entra no cenáculo, ressuscitou. Ali estão 11 discípulos, tá? Não estão mais 12, estão 11 discípulos. 11 discípulos destruídos emocionalmente, porque eles perderam o timing. Eles não entenderam que aquele era um novo tempo na vida deles. Eles não esqueceram da promessa. Então, cuidado. O tempo de crise te cega a ponto de você esquecer a promessa. Eles escutaram incansáveis vezes Jesus dizendo que ele iria morrer. Depois de 3 dias ele ressuscitaria. Ele deu essa mensagem, inclusive, numa Páscoa, em João capítulo 2. No primeiro ano de Páscoa, com os discípulos, ele subiu para Jerusalém e disse, olha, o templo vai ser derrubado em 1 dia, mas ele vai ser levantado em 3 dias. E aí os discípulos, mas como? Se 46 anos ele levou para ser edificado, achando que ele estava falando do templo de Salomão. Ele falou, não, eu estou falando do meu corpo. Então, eles não entenderam isso. Mas depois eles lembraram. Está escrito que depois eles lembraram. Mas o que Jesus foi lá é porque eles tinham a crise, o medo, a decepção, a frustração, a negação da promessa, porque a cruz foi um espetáculo feio de se ver. Essa crise é feia para a gente ver. Quem olhasse para Jesus esqueceria de todas as promessas, ele estava deformado. Então, os discípulos estavam com aquela imagem na mente. Não prevaleceu a promessa, ressurreição. Prevaleceu destruição. Então, cuidado para que a destruição não esteja tão firme na tua mente que você esqueça a palavra da promessa de Deus, que para a nossa geração nós vamos viver restituição, nós vamos viver renovação, restauração, nós vamos viver avivamento. Não esqueça da promessa, tá bom? Não deixa que o feio tire a visão daquilo que os nossos olhos naturais não veem. Então, Jesus entrou. Quando Jesus entrou, era uma visão nova. Gente, ninguém nem reconheceu, porque ele estava tão lindo, glorificado. Ele teve que... Foi o impacto de um momento de que aquilo que estava feio estava belo novamente. Olha o impacto. Primeira revelação. Vocês, há 3 dias atrás, estavam, e até agora, vocês estavam impactados com a destruição. Agora eu estou mostrando glória, glória.
Eu estou mostrando a minha glória para vocês. Ele foi lá dentro e ele falou uma palavra. Uma palavra, bastou uma palavra dele para transformar algo que estava agitando o coração deles. A palavra que ele entrou e ele disse foi Shalom. Shalom significa paz. E quando ele fala, ele é Jeová Shalom, o príncipe da paz. A palavra Shalom em hebraico, ela é muito completa. Ela não significa só paz. Ela significa prosperidade, bem-estar, saúde. Presta atenção. A palavra Shalom significa prosperidade, bem-estar, saúde. Ele entrou e quietude. Sim. E ele entrou, por que ele disse Shalom? Ah, sim, tem gente já escrevendo Shalom. Escreva mesmo aí, Shalom. Declara Shalom para o outro que está ouvindo aí a live, né? Declara Shalom um para o outro, para nós duas. Glórias a Deus. Shalom. Nós declaramos Shalom sobre a vida de Shalom, Shalom. E quando ele disse Shalom, esse Shalom entrou primeiro a nível emocional. Eles estavam, ali tinha pessoas, na segunda vez, porque ele não foi uma vez só, ele foi 2 vezes. Na segunda vez, ele entrou com o Shalom, e quem estava precisando na segunda vez era Tomé. Tomé, ele estava se sentindo incrédulo, né? E Jesus falando, não, Tomé, eu entendo todo mundo no seu nível de fé. Vamos lá, Tomé, você precisa tocar, tudo bem, mas outros não precisam tocar. Os outros não quiseram tocar, mas também não estão acreditando muito, Tomé. Não quiseram, mas pensaram. Ele também foi lá lembrar que eles tinham um encontro com ele na Galileia. Olha, não esquece, hein? Mais restauração lá na Galileia. E está em João capítulo 20. João capítulo 21 já pertence aos 40 dias que ele andou na face da terra. Então, que já é outro momento, que a gente vai falar depois de Páscoa, esses 40 dias que Jesus andou. A gente está na Páscoa. Então, na Páscoa, ele disse Shalom. Por isso eu digo Shalom sobre a ansiedade que está assolando o teu coração, a inquietação, a preocupação, a angústia que está tomando conta da tua mente, das tuas emoções e afetando a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Então, ali ele foi restaurar emocionalmente, ele foi fortalecer espiritualmente, ele foi dizer que ele não desistia daqueles discípulos, que era eles mesmos, e ele fez algo sobrenatural. E eu gostaria que você... eu pedi para abrir João capítulo 20, não li, mas eu já falei tudo que tá. Depois aí vocês leiam de novo. Agora, abre Lucas capítulo 24. Então, vocês lembram, então, que João, para ler João 20, agora você vai abrir comigo Lucas 24. Glórias a Deus. Em Lucas, Glória a Jesus. capítulo 24, do versículo 44, está escrito: a seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu o entendimento deles para compreenderem as escrituras. Presta atenção no versículo 43, que ele abriu o entendimento. Quando você está lá em João capítulo 20, que eu pedi para você ler, a gente fica, como é que ele abriu o entendimento dos discípulos? Em João capítulo 20 está escrito que ele soprou sobre os discípulos. Então, Páscoa é um sopro de abertura de entendimento da nossa vida. O sopro que ele deu não foi o sopro do Espírito Santo. Ainda não era Pentecostes. Na Páscoa foi um novo nível de entendimento que o Senhor deu. E quando, olha aqui no versículo 39, ainda de Lucas 24, eu vou ler a partir do 36 para fazer mais sentido. Estando eles, falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. É o mesmo texto de João 20, só estou lendo agora em Lucas. Ele disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, tá vendo? Eles
não é culpa de Tomé, aqui é geral, ninguém estava preparado para aquele momento. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? E ele disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aqui é uma grande revelação na Páscoa. A gente sabe disso, mas às vezes falta você ler, para você entender que Jesus, ele escolheu literalmente na Páscoa. Ele podia ter ressuscitado, ele podia simplesmente voltar para o Pai como Deus, mas ele escolheu voltar com um corpo. Ele escolheu voltar continuando sendo o Filho do homem que ressuscitou e sendo Deus, mas ele levando um corpo glorificado e com as marcas. Então, o que eu quero te dizer que Jesus hoje ele está no céu e ele tem um corpo glorificado que você pode pegar. Ele diz, pega, eu tenho carne, tenho osso. Gente, é a Bíblia. Não fale que é heresia, é a Bíblia. Então, arranca essa página aqui se você não consegue aceitar. Mas ele é. A gente pode tocar em Jesus. Jesus, ele está tão próximo da gente que ele decidiu levar para o céu um corpo marcado. Ele levou um corpo, ele disse, olha a marca. Ele podia ter ressuscitado, até mesmo com o corpo de glória, e ter dito, não, essas marcas não. Mas ele foi, sabe por quê? Porque ele é o teu intercessor. E quando ele chega diante do Pai, ele mostra a marca da aliança. Pai, essa é a marca da aliança. Olha para a Naira, olha para a pastora Ana, olha aqui para a minha marca. É marca de amor, de resgate, de restauração. Tem misericórdia delas. Olha para a minha justiça. Olha para mim, não olha para elas. Então, é algo fenomenal. Tudo isso aconteceu na Páscoa. E o que eu posso dizer? Páscoa, ela acontece em primavera. É um novo tempo. Primavera vem depois do inverno. A pastora Ana, ela pode dizer o que é a primavera para um país onde é muito frio. Não é? Primavera, meu Deus. Não é? Olha, você já abriu um sorriso para falar. É verdade. Primavera. Por que você abriu um sorriso? É a cor depois de um tempo em que não tinha cor. É o sol, mas um sol que aquece, não um sol que é frio. É o dia claro ao invés da escuridão. Eu sei porque quando eu vou para Israel, e que não está tão longe, né? E eu vou no inverno, as caravanas já sabem, tudo bem, é mais barato, mas você tem que acordar muito cedo, porque o dia vai acabar às 4h30 da tarde, porque esquece. Então, são dias com pouca luz. De repente chega a primavera, uma explosão de luz, de cor, de flores, de vida. Vida. Primavera é vida. E Deus escolheu essa estação para ser a Páscoa. A Páscoa é na primavera em Israel. Há 2000 anos foi, há 2000 anos atrás foi na primavera. Mas por que ele escolheu essa data? Para dizer que depois de um tempo de escuridão, olha, teve silêncio. De Malaquias até o Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio de voz profética. Muita escuridão sobre a terra. E, de repente, veio uma explosão de luz. Veio Jesus, trazendo a glória. Então, eu digo que, trazendo para os nossos dias, nós temos vivido, a igreja tem estado muito apagada, pastora. É verdade. A igreja está com uma luz muito fraquinha. A igreja não tem feito, quando eu falo, não estou falando de nenhuma denominação, eu não estou falando de nenhum pastor. Aliás, eu sou terminantemente contra pessoas que se levantam para julgar ou para apontar, porque ninguém é Deus. Deus, até com Davi, quando ele tinha que fazer alguma coisa, ele mandou um profeta, não em público, ele mandou o profeta no particular com Davi. Então, meus queridos, cuidado com esse tipo de exposição, tá? Recado dado. Recado dado. Cuidado. Vocês pensam que sou somente eu aqui no nosso cantinho que dou estas advertências? Tá vendo, né? A pastora Naira também. Também com quem se levanta no meio do corpo para falar mais de outras pessoas do que de Cristo. É verdade. Nós vamos aproveitar todo o tempo para falar, pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu estou usando todos os dias da minha quarentena não para falar de ninguém,
para falar de Cristo, para falar da palavra. Eu não levantei a minha voz para falar absolutamente de ninguém. Então, eu quero te dizer que esse é um tempo novo na nossa vida. Então, esse tempo de escuridão que está a igreja, como eu estava dizendo, por que, que a luz está fraca da igreja? Por que, que ela não tem feito diferença na Europa? Ela não tem feito diferença nos continentes? Sabe por quê? Porque está faltando óleo. Porque a unção é medida pelo óleo. É a parábola das 10 virgens. E eu digo para você que esse tempo de quarentena, nós precisamos buscar mais óleo, mais presença, mais do Espírito Santo, muito mais do Espírito Santo. E assim nós vamos impactar o mundo. Então, por isso que a Páscoa é a primavera, para mostrar que a luz de Cristo brilhou sobre a terra 2000 anos atrás. E ela só veio diminuindo, diminuindo a intensidade, diminuindo a intensidade. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas são o quê? Luzeiros? Filipenses fala que nós somos luzeiros. Mas que tipo de luzeiro? Eu sei o que o luzeiro John Wesley fez. Eu sei o que luzeiro como Billy Graham fez. Eu sei luzeiro como Reinhard Bonker fez. Mas cadê os luzeiros? Cadê os verdadeiros luzeiros? E tem luzeiro anônimo. E eu posso, eu disse que ainda vou escrever esse livro, Os Anônimos da Bíblia. Esses são os luzeiros mais impactantes. A escrava de Naamã, ela iluminou. Está escrito que João Batista, todos se alegraram porque ele iluminou a sua geração. Está escrito em João isso. João capítulo 5. Agora, a escrava de Naamã, ela iluminou uma nação toda com a graça, com a glória que estava sobre a vida dela. E assim eu poderia discorrer sobre muitos anônimos. Mas eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo de Páscoa para saber que é tempo novo sobre a tua vida. E eu declaro que é um tempo novo sobre todos os continentes. É um tempo novo sobre o Brasil, é um tempo novo sobre a Europa, é um tempo novo sobre a África, sobre a Oceania, sobre a Ásia, enfim, sobre a América do Norte, América do Sul, América Central. É um tempo novo sobre toda a Terra. E cabe a nós nos assim, conectarmos com esse timing de Deus sobre a Terra. É verdade. Eu sou apaixonada pelos templos, pastora. Temos ainda 5 minutos, 4 minutos. Eu parei para não ser interrompida no meio da frase. Templo do Espírito Santo, Jesus como templo da nova aliança, o templo de Jerusalém. E falando sobre este novo tempo, não há início de um novo tempo sem Páscoa. E não há início de um novo tempo se nós não conseguirmos nos identificarmos, resgatarmos esta identidade em Cristo. Por quê? Às vezes nós falamos assim, eu gosto muito de perguntar às vezes, mas quem é você? A gente logo vai e diz nome, sobrenome, profissão, mas eu pergunto uma terceira vez, quem é você? A resposta seria, eu sou o templo do Espírito Santo, né? Eu sou a imagem, conforme a semelhança de Deus. Eu sou lugar de adoração a Deus. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo um momento tão escuro, tão difícil, se nós resgatarmos esta identidade de filho, nós vamos viver esta Páscoa verdadeiramente com tanta gratidão, com tanta leveza, porque eu não vou estar olhando quem tropeçou, quem fez, mas eu estou olhando para Jesus. Eu sei que tem uma peste lá fora, e eu tenho ministrado muito sobre isso. A peste está lá fora. Por quê? Porque nós estamos, né, escondidos com Cristo em Deus. Então, nós precisamos ter esta certeza, esta esperança de que o mal não nos toca. E se tocar, porque alguém será tocado, a minha vida, ela está com Cristo em Deus. Então, eu preciso estar pronto, né, para este momento. É momento de profetizar a vida, é momento de esperarmos pela vida, mas o Evangelho de Cristo é vida eterna, né? Nós temos esta mistificação que não se pode falar, né, do dia em que o Senhor nos chamará para Ele, mas nós precisamos viver este hoje, a Páscoa, né, do Senhor, sabendo
o meu maior anseio, o meu maior desejo é me encontrar com meu mestre, porque eu sou parte dele. Então, eu falo com Deus, Senhor, estou com 40 anos, eu quero viver mais 110 anos, pelo menos. Mas eu quero viver todos os dias preparados para este encontro, que será maravilhoso. Então, este resgate da nossa identidade em Cristo, em unidade com Deus, é muito importante também neste período. Amém? Amém. Eu agradeço profundamente. Temos aqui 2 minutos apenas e queria pedir que a pastora, que você possa nos abençoar com uma oração antes que o Instagram te faça despedir sem orar. Amém. Muito obrigada, pastora. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, clamar por todos aqueles que estão nos ouvindo, não importa onde eles estejam, eu quero declarar um novo tempo sobre a vida deles. Que o Senhor coloque o colírio para que eles não fiquem, Senhor, paralisados pela visão da destruição, mas que eles possam contemplar a tua promessa, a promessa de resgate, de restauração, que muitos possam descobrir nessa Páscoa, Senhor, os seus talentos, que possam se reconectar contigo, que possam ser reavivados, que a medida de azeite, Senhor, sobre cada um possa transbordar, para que sejam luzeiros verdadeiramente, a princípio, Senhor, primeiro dentro das suas próprias casas, Senhor, e depois sejam luzeiros por onde quer que andem. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por restauração familiar, ministerial, e eu quero clamar, Senhor, que a tua palavra seja liberada nessa tarde. A palavra que o Senhor liberou no cenáculo, eu libero agora. Que haja shalom, shalom sobre a casa de cada pessoa, shalom na mente, shalom nas emoções, shalom no espírito, shalom nas famílias, shalom sobre as finanças, shalom sobre as igrejas que estão vivendo esse tempo diferente, shalom sobre líderes. Senhor, o teu shalom sobre a pastora Ana, né, que ela possa ser canal de avivamento neste lugar que o Senhor a estabeleceu, em nome de Jesus. E que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço profundamente, pastora, pela disponibilidade. Foi uma bênção, aprendemos muito. E, em nome de Jesus, continuaremos aprendendo nesse período de Páscoa. Vocês que estão aqui no nosso cantinho, estarei deixando aqui os endereços dos canais da pastora, porque verdadeiramente consigo acompanhar poucas pessoas, mas sempre que estou aqui, coloco as meninas para dormir, vou aprender, porque eu disse, pastora, ainda não tive o prazer de estudar teologia, mas todas as vezes que eu vejo alguém que fala com conhecimento e unção, eu falo, Senhor, eu preciso deste tempo para estudar, porque é muito lindo ter este conhecimento para poder crescer e ajudar outras pessoas que assim também possam fazer. Amém? Que Deus abençoe, pastora, que esta unção, que esta humanidade permaneça na sua vida. Eu fui alcançada e abençoada por Deus através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe.